Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que a graça e a bondade de Deus esteja permeando em vossos corações, em vossas vidas, famílias, que a bondade dele possa cada vez mais cercar-nos, pois Deus tem sido bom com cada um de nós. Você que tem curtido o canal, deixado seu like e comentado, na medida do possível a gente tem respondido. Te agradeço e vamos fazer com que esse canal possa cada vez mais ter a companhia de novos inscritos e muita gente ser edificada aí nas exposições bíblicas, mas também nas ramificações teológicas, sejam elas bíblicas, históricas, sistemáticas e práticas. Você que tem acompanhado aí o canal, nós estamos com um quadro novo chamado Pão Nosso de Cada Dia. A gente tem trabalhado uma das ramificações preciosas dentro desse quadro, que é a teologia prática. Se você não percebeu, a teologia prática ela também traz instruções sobre como nós devemos viver a vida cristã, a vida de fé, em meio aí às complexidades da vida. A teologia prática, essa ramificação, ela também tem como princípio a teologia bíblica, que é a que norteia a teologia histórica, a sistemática e a prática. Então, dentro desse quadro que nós estamos fazendo há alguns tempo, você que tem acompanhado o canal tem já visto posts de vídeos já no canal, né, sobre esse quadro, o Pão Nosso de Cada Dia. E esse quadro ele nasce em Mateus capítulo 4, versículo de número 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então que esse quadro possa que esse quadro possa estar lhe auxiliando dentro da tua jornada, tá certo? Sem mais delongas, vamos abordar hoje mais alguns passos inicialmente aí para você que está caminhando a sua jornada de fé no estudo da palavra de Deus, que possa te nortear. Nós vamos falar então sobre algo importante. Algumas sugestões que eu quero dar e você está vendo aí na tela para sua leitura. A ideia é com que você possa selecionar um livro ou um capítulo e gastar um tempo com o contexto. Então, supomos, nós temos 66 livros e você quer inicialmente começar com o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e ele compõe, dentro do gênero literário, os 5 primeiros livros da Bíblia, que chama Pentateuco. Para a Bíblia hebraica e para os judeus, chama-se Torá, o livro da lei. Mas, quando você está estudando o livro de Gênesis, você tem, inicialmente, Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11, o que nós chamamos de Bereshit, o início de todas as coisas. É importante que você tenha ciência disso. Estou dando como exemplo. Então, eu quero, inicialmente, selecionar um livro e quero começar pelo primeiro livro, que é Gênesis. O livro de Gênesis, no capítulo 1, a ideia de você inicialmente ler é o capítulo inteiro. Então você vai de Gênesis 1, versículo 1, até Gênesis 1, versículo 31, para depois iniciar o capítulo 2. Você vai fazer uma leitura
de 31 versículos, e são 31 versículos extensos. Você vai precisar gastar um tempo, como nós dissemos anteriormente no vídeo, que você precisa planejar o seu tempo para que a sua leitura seja uma leitura com qualidade, aonde você vai se entregar nessa leitura. Então, dentro desse exemplo, Gênesis 1, versículo 1 ao 31, você tem uma narrativa dentro de Gênesis. E essa narrativa vai exigir de nós uma concentração. Então, o que seria bom que você fizesse? Ter um papel, caneta e poder anotar as suas observações textuais. Obviamente, você vai criar um hábito sobre a leitura. Conforme 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção e para habilitação à justiça, para que o homem de Deus possa praticar as suas obras de forma que a palavra de Deus, que é inspirada, orienta. Por isso, a palavra de Deus que foi inspirada, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. É isso que o texto fala em 2 Timóteo 3, versículo 16. Ela é útil, essa ideia útil, no original, no grego, essa palavra é proveito. Você vai ter proveito daquilo que você estará lendo. Então, em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 31, você vai observar Deus criando todas as coisas. E nessa leitura, você também vai poder tirar lições específicas dela. Então você vai ler a passagem pela primeira vez, certo? Você que está iniciando esses primeiros passos na palavra de Deus. É interessante que você leia pela segunda vez e, por fim, pela terceira vez. Quando nós lemos de forma 1, 2, 3, 4, 5, você pode ler até 10, não vejo problema nenhum. Você vai encontrar muitas coisas importantes e que vai trazer para você lições preciosas para você poder praticar. A gente usou aqui Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 31. E você vai perceber no versículo 31 que tudo que Deus fez é muito bom. Então isso significa o quê? Depois dessa leitura corrida, dentro desse exemplo que eu estou passando para vocês. Pois vocês vão ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Alguns podem chegar a ler até 10 vezes para entender mais. Você vai entender que a criação de Deus, o que Ele criou, é muito bom. E então você vai passar a glorificar a Deus em tudo aquilo que Ele fez, glorificando, louvando e honrando. É muito comum as pessoas murmurar em relação às questões da vida social, do cotidiano, de uma série de coisas. E você vai passar a agradecer, a glorificar e a louvar a Deus, porque tudo que Ele fez é muito bom. E nós estamos cercados da criação de Deus. Olha só que interessante. Então, lendo Gênesis capítulo 1, estou dizendo aqui de forma bem simples para você um aspecto da criação, da qual muitos reclamam. Reclamam do frio, reclamam do calor, reclamam
da primavera, do outono, reclamam da água, reclamam dos animais, reclamam do homem, reclamam de tudo. Mas você vai perceber que na criação, Deus viu que era muito bom. Então, a sua mentalidade, que outrora era negativa, pessimista em relação à criação, você vai passar a valorizar. A sua mente vai trabalhar o inverso. Pois se Deus viu que é muito bom e ficou satisfeito com aquilo que ele fez, você também vai ficar satisfeito com a sua criação. Você vai valorizar o quê? Os atos de Deus. E o valorizar os atos de Deus também é valorizar a obra de Deus na sua própria vida. Olha que interessante. Então, a própria leitura do texto sagrado em repetições de vezes na leitura, você vai perceber que no texto tem coisas importantes que você vai, a partir então, valorizar as preciosidades que se encontram no texto. E aí você vai, basicamente, aplicar isso na sua vida cotidiana. Olha que espetacular. Coloquei aqui só apenas um exemplo para você ter uma ideia. Você poderia até ler outros textos bíblicos, por exemplo, Êxodo. Você vai ver logo de cara o poder de Deus sendo manifestado em favor ao povo de Deus. Meu Deus, tem tantas passagens preciosas nas quais você vai ter deleite, onde a sua alma ficará farta. Você vai ler, por exemplo, João 8:12, uma porção. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, terá a vida. Olha só, quem segue a Jesus não anda em trevas, ou seja, não estará debaixo de escuridão espiritual ou moral, mas vai ter vida espiritual, vida moral, terá vida de verdade. O que isso significa? Transformação. Nesses exemplos que eu estou passando para vocês, vocês vão perceber nas suas leituras, de modo onde você está num ambiente sossegado e num tempo adequado para fazer suas anotações e também refletir e extrair as aplicações, lições para você poder praticar dentro das diversas áreas da sua vida. E isso vai fazer toda a diferença. Então essa é a dica do pão nosso de cada dia. Que você possa selecionar um livro e à medida que você selecionou aquele livro, você possa ler um capítulo. E ao ler esse capítulo, você possa ler não apenas uma vez. Se possível, 10 vezes. Eu coloquei 3 vezes aí. Tem gente que tem algumas dificuldades de concentração. No vídeo anterior eu disse para orar diante do Senhor de forma sincera, expor a sua dificuldade, Deus vai te dar graça para você ter concentração, Ele vai te capacitar. Mas quanto mais você lê o capítulo, mais a sua expansão na sua mente de compreensão naquele texto você terá. Assim eu faço de forma repetitiva muitas vezes. Olha só que eu leio constantemente a palavra de Deus. Então vai te ajudar a entender mais, quanto mais você lê o texto sagrado. Eu sei que isso é um hábito e você está criando
um novo comportamento, está adquirindo um hábito. Como a gente disse anteriormente, você vai estar lendo a palavra de Deus de forma prazerosa, deleitosa, mas de forma regular. Uma vez que você vai ter novos comportamentos, com novos hábitos, em que você está disciplinando-se e ao mesmo tempo sendo nutrido pelos nutrientes da palavra de Deus. Que assim o Senhor nos ajude, que assim o Senhor te cerque, que assim o Senhor nos auxilie na nossa jornada e no nosso aprendizado da palavra de Deus, que é maravilhosa. A palavra de Deus, ela é tremenda e ela faz com que a nossa vida seja cada dia mais gloriosa. Eu quero ler um texto com vocês para fechar esse vídeo. Está lá em Lucas, capítulo 10, versículo de número 9, que diz assim: Por isso vos digo, pedi, dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Todas as vezes que nós estivermos lendo as Escrituras Sagradas, obviamente, você está tendo acesso à palavra do Deus vivo. E a palavra do Deus vivo sempre vai te dar algo, corresponder algo, nas quais, ao ler, nós encontramos as verdadeiras pérolas e joias de Deus. Como a gente disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quanto mais nós achamos a palavra de Deus, nós estamos encontrando vida para o nosso cotidiano. O contexto de Lucas 11, versículo de número 9, é Jesus ensinando o povo a orar, a ir diante de Deus Pai e pedir. E a ir diante de Deus Pai e pedir, o Senhor dará, o Senhor responderá. Por quê? Porque você está buscando, mas também vai achá-lo. Vai bater em sua porta e ele vai abrir para você. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. Olha que coisa maravilhosa. E se aquilo que nós estamos em consonância com a vontade de Deus, pode ter certeza absoluta que Ele vai nos dar. E eu sei que existem vários dilemas que nós podemos estar passando, mas o bondoso Deus, a sua bondosa graça, vai nos auxiliar. E por meio da oração e por meio da leitura bíblica, seremos abençoados com seus conselhos, com suas orientações, com respostas que nós estamos diante dele pedindo, e certamente encontraremos nas Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude, que Deus te auxilie, que o Senhor resplandeça sobre nós a sua graça, a sua luz, o seu poder e a sua manifestação de misericórdia, bondade, graça, justiça, amor,
que possa ser cada dia mais no seu coração, na sua vida, a sua esperança. Um grande abraço a todos. Pão Nosso de Cada Dia volta trazendo aí mais objetividade, direção para os nossos caminhos. Um grande abraço a todos. Valeu, fui!